Rosa empurrava o carrinho de limpeza pelos grandes do Hotel Imperial com os dedos crus e calejados de anos a esfregar chão de mármore e a polir mobiliário dourado que brilhavam sob a luz dos candelabros o perfume. De rosas frescas, dois extravagantes arranjos florais. Arranjos florais extravagantes misturava-se com um aroma persistente da cozinha gourmet que vinha do restaurante, criando uma sinfonia de luxo a que Rosa tinha se habituado há muito tempo, mas nunca tinha pertencido. Os candelabros em cima brilhavam como estrelas cadentes. O seu brilho era o reflexo de um mundo que parecia estar sempre fora de alcance, um mundo reservado para aqueles que passavam por ela sem um segundo. Olhar ao seu lado caminhava a sua filha Camila, uma pequena, mas observadora, cujos olhos escuros tinham uma intensidade. Uma intensidade para além da sua idade, ao contrário dos ricos. Convidados que deslizavam por esses salões envoltos em seda em conversa, Camila não se maravilhava com os enfeites dourados, as estátuas de mármore ou os lustres de cristal. O seu olhar era atraído para o magnífico piano de cauda preto, que se erguia orgulhosamente no salão principal do restaurante. A sua superfície polida refletia a suave luz das velas, fazendo-o parecer um lago profundo e infinito, misterioso e convidativo, todas as noites enquanto Rosa trabalhava incansavelmente, Camila ficava à entrada do restaurante, observando em silêncio, enquanto um pianista, um após outro, se revezava no instrumento. Os seus dedos deslizavam sem esforço sobre as teclas de marfim, conjurando melodias tão poderosas, que pareciam tecer histórias no ar, contos de amor, perda, esperança e saudade. Cada nota ressoava, dentro dela despertando algo que ela não conseguia, algo para além das palavras dos seus pequenos dedos curvados, com vontade de carregar nas teclas para tocar o instrumento que a chamava como um sussurro de outro mundo, mas ela sabia que era melhor que não tentar, nem toda a gente a recebia bem. Presença da senhora Ramírez, a gerente do restaurante. Do restaurante era uma mulher de postura rígida e regras ainda mais firmes. Ela portava-se com um ar de autoridade. Os seus olhos escuros perscrutavam o restaurante, com uma expressão que podia congelar uma sala inteira. Quando apanhava a Camila demasiado perto. Do piano, a sua voz aguda cortava o ar. O ar como um chicote. Afasta-te dessa rapariga do piano. Ela estalava o seu tom com irritação. E desdém Camila encolhia-se às suas pequenas mãos em punho ao lado do corpo, mas o seu olhar, o piano chamava por ela, um canto de sereia, que ela não podia ignorar, por mais duro que fosse o. Rosa via o desejo nos olhos da filha e preocupava-se. Incessantemente com o fato de ter trabalhado demasiado. Sacrificou-se demasiado para conseguir este emprego, o seu único meio de sobrevivência. O mundo não perdoava a quem, para aqueles que ultrapassavam os limites e ela não podia. As consequências se Camila desafiasse-as. Uma noite, quando o restaurante se esvaziava e o silêncio cobria o grande salão como uma cortina de veludo. Camila deu por si em frente ao piano. Piano mais uma vez, o brilho dourado dos candelabros. Lançavam longas sombras cintilantes que faziam o instrumento. O instrumento parecesse quase de outro mundo. Quando esticou os dedos, pairando sobre as teclas, tremendo de antecipação, parecia como se algo dentro dela estivesse a agitar uma força irresistível que a impelia para a frente nessa noite. Deitada na cama ao lado da mãe, no seu pequeno quarto sem janelas, a imagem do piano ardia. Na sua mente, sonhava em tocar com os seus dedos, dançando sem esforço sobre as teclas, produzindo música tão bela que trazia lágrimas aos olhos de quem a ouvia. Que a ouviam, ela via os rostos dos convidados, não indiferença, mas admiração quando acordou. O desejo só se intensificou com o passar dos dias, e a saudade dentro dela tornou-se insuportável. Ela precisava de tocar no piano uma só vez. O hotel estava invulgarmente calmo nessa tarde. Os empregados de mesa ajeitavam os talheres enquanto os hóspedes. Em conversas profundas, Camila estava no seu lugar habitual, à espera que o pianista terminasse a sua peça. Levantou-se e foi-se embora, deixando o piano de cauda. Uma rara oportunidade tinha se apresentado. O seu coração batia descontroladamente enquanto olhava em redor. Ninguém parecia estar a ver. Ela deu um passo em frente. Mãos pequenas tremiam quando ela estendeu a mão à primeira
Primeira tecla que premiu emitiu uma nota suave e hesitante. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Ela carregou noutra e depois noutra. Outro, o som era fragmentado, incerto, mas havia algo nele, algo cru, algo real. Real, então, as portas abriram-se à senhora Ramírez. Entrou de rompante, a sua expressão era de trovão, os seus saltos. Os seus saltos faziam um estalido no chão de mármore como o tic-tac de um relógio em contagem decrescente para o desastre no momento em que viu Camila ao piano, a sua fúria escureceu-se. Como uma tempestade que se prepara, que disparate é este? A sua voz era suficientemente aguda para silenciar num movimento rápido, agarrou Camila pelo braço e puxou-a para longe do piano. Camila soltou um pequeno grito e o seu sonho desfez-se como o vidro no chão, os convidados viraram as caras numa choque e desconforto, alguns sussurraram entre si. Entre si, os seus murmúrios aumentavam de intensidade. Rosa, ao ouvir o grito da filha, apressou-se com medo. Agarrou-se ao coração e perguntou o que tinha acontecido. A sua voz tremia enquanto olhava entre a filha assustada e a gerente furiosa. Ramírez estava viúva se esta rapariga voltasse a tocar. Piano outra vez, considere-se despedida, Rosa. Rosa sentiu o mundo inclinar-se sem este trabalho. Sobreviveriam, como é que ela alimentaria a Camila? E, no entanto, quando olhou para a sua filha, não viu apenas medo. Viu algo mais profundo, uma determinação inabalável. Nessa noite, Camila ficou acordada. As lágrimas escorriam-lhe silenciosamente pelas faces. Não estava a chorar por si própria, estava a chorar pela música que estava presa dentro dela e que não tinha saída. E então o destino interveio na noite seguinte. O Neco Hotel organizou um grande evento que encheu o restaurante. Com convidados importantes, um famoso pistoleiro vestido, um famoso pianista vestido com um fato à medida tomou o seu lugar no mímino. Piano de cauda, os seus dedos moviam-se sem esforço, conjurando. Melodias que cativaram a sala. Camila observava fascinada e, a meio da atuação, o pianista fez uma pausa. Levantou-se, desculpou-se e foi-se embora deixando. O piano, sem supervisão, algo dentro dela tomou conta. Antes que ela se apercebesse, estava a avançar. Subiu para o banco, colocou as mãos nas teclas e começou. Começou por tocar timidamente e depois como se algo profundo dentro dela tivesse sido libertado. Os seus dedos encontraram o seu ritmo, a música jorrou. A música saiu dela crua e poderosa, uma história de Ramírez, que regressou mesmo a tempo. A tempo de assistir a cena, deu um passo em frente, para pôr fim à loucura, Mas então o público irrompeu em estrondosos aplausos. Entre eles estava um homem idoso com os olhos a brilhar. Esta criança disse que a voz carregada de emoção é um prodígio e nesse momento tudo mudou. Já não era. Ela era apenas a filha do empregado de limpeza, era uma estrela a fazer os sonhos não tem fronteiras e o talento não tem classe. A viagem de Camila ensina-nos que a verdadeira paixão não pode ser silenciada por regras, estatuto ou medo. Apesar dos obstáculos, ela abraçou o seu dom, provando que a coragem e a persistência podem quebrar barreiras e mudar destinos para aqueles que se sentem não ouvidos, não vistos ou não merecedores. Lembrem-se que os vossos sonhos são válidos. Nunca deixes de acreditar em ti, porque o mundo pode não ver o seu potencial no início, mas quando finalmente brilhares, ninguém te poderá ignorar.